Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando início a mais uma semana das nossas aulas, né? Então a gente vai falar hoje sobre as fases da Lua, lá na página 25, certo? Então, pessoal, assim, a Lua, ela viaja em torno da Terra, certo? Ao longo do mês. Claro, ela faz o seu movimento de translação e de rotação em torno da Terra. Dentro desse fator, ela passa por um ciclo de fases, tá? Que é o que nós conseguimos vislumbrar, né, visualmente no céu. E a forma pode parecer variar gradualmente. Então, esse ciclo completo ele dura aproximadamente 29,5 dias, tá? E ele é um fenômeno bem compreendido desde a antiguidade, tá? Então, ele é um fenômeno historicamente estudado já. Acreditava-se que os gregos, né, já conhecia a sua causa, como que funcionava, como que ocorria. Aristóteles registrou uma explicação completa do fenômeno das fases da Lua, que resultam do fato de que ela não é um corpo luminoso, e sim um corpo iluminado pela luz do Sol. Então o que nós vemos à noite que brilha lá, ela está refletindo a luz do Sol, né? Ela não é um corpo luminoso, ela não produz luz própria, ela depende de um outro corpo para ser iluminado, que no caso ela reflete a luz do Sol, tá? A face iluminada da Lua é aquela que está voltada para o Sol. A fase da Lua representa o quanto assim dessa face está iluminada pelo Sol, está voltada também para a Terra. Então ela representa o quanto da face que está voltada para o Sol e também está voltada para a Terra, tá? Porque é ali que vai ocorrer o fenômeno dela se iluminar, de refletir aquela luz para a Terra. Então, no processo ocorrente, que são as fases da Lua, né? Então, durante esse ciclo, durante a metade do ciclo que ocorre, a porção ela vai aumentando. A porção do que? Da face iluminada pelo Sol, que também está voltado para a Lua, que é o que nós chamamos de Lua crescente. E durante a outra metade é o que nós chamamos de lua minguante, porque ela vai diminuindo a face que está voltada para a Terra e a face que está voltada para o Sol. Então diminui a sua luminosidade para a Terra. Por isso que em determinada fase você não consegue ver ela ou identificá-la direito, porque daí ela tem a fase mais voltada para o Sol e menos para a Lua. Tradicionalmente, são apenas 4 fases mais características do ciclo lunar, né? A nova, o quarto decrescente, a lua cheia e o quarto de minguante. Elas acabam recebendo, elas acabam recebendo esses nomes, mas a porção que vemos iluminada da lua, que é a sua fase, ela varia de dia para dia. Então você não vê sempre a mesma fase da lua, tá? Por essa razão, assim, que os astrônomos definem a fase da Lua em termos de número de dias decorridos desde a Lua nova, do 0 a 29,5. E isso, assim, em termos da face iluminada, né, da fração iluminada, que é a face visível para nós. Vai de 0% a 100%, tá? Então, lembrando, fase da Lua representa o quanto aquela face iluminada pelo Sol está em direção à Terra, tá? O quanto aquela face vai iluminar. Não vai dar. Vai iluminar a face da Lua pelo Sol e em direção à Terra, tá? Isso que nós nos remetemos à fase da Lua. Então nós temos os sistemas que são olhados, né, dentro das fases que são estudadas, que nós temos assim, eu coloquei a primeira imagem para vocês das fases, né, do sistema Sol, Terra e Lua, como é visto por um observador externo, por alguém de fora, olhando diretamente para o polo sul da Terra. O círculo mais externo mostra a Lua em diferentes posições relativas em relação à linha do Sol e Terra,
assumindo as medidas, né, que ela orbita a Terra de oeste para leste, sentido horário. Para um observador que está olhando para o Polo Sul, o círculo interno mostra as formas aparentes da Lua em cada situação. Para um observador em cada situação, para um observador no hemisfério sul da Terra, tá? Então você tem essas diferenças também quanto ao posicionamento desses observadores. Então, as 4 fases principais do ciclo são aquelas ali: a Lua nova, que a Lua e Sol são vistos da Terra na mesma direção, tá? Então são quando você consegue ver assim a Lua em determinados horários, a Lua em um ponto e o Sol no outro, tá? Indo na mesma direção, fazendo o mesmo movimento, a mesma direção. A Lua nasce lá por volta das 6 horas e se põe mais ou menos às 18, tá? Que é quando você não consegue. A Lua nova acontece assim, quando a fase visível da Lua não recebe luz do Sol, pois os dois estão na mesma posição, então eles estão andando na mesma direção. E aí nós temos o que? A Lua só vai estar no céu durante o dia. Então ela nasce e se põe junto com o Sol. Por isso que você não consegue visualizar ela. Você não consegue vislumbrar ela. Em alguns pontos, dependendo da situação climática, dependendo do observatório, consegue ver, acompanhar essa passagem dela. Mas a Lua nova é esse período que a Lua, ela nasce e se põe junto com o Sol. Então por isso que você não consegue identificar ela visualmente no céu, porque como o Sol reflete muito, né, a luz sobre os líquidos e acaba dando a cor da abóbora celeste azul, você não consegue identificar ela passando junto com o Sol. E aí vai ocorrer o quê? Como ela nasce e se põe junto com o Sol, essa fase ela vai estar, a Lua vai estar durante o dia na parte da abóbora celeste que nós olhamos, nascendo e se pondo aproximadamente junto com o Sol. Durante os dias subsequentes que se passam, a Lua vai acabando ficando mais a leste do Sol. E portanto, assim, a face mais visível dela, a face mais visível, que é voltada para o Sol e para a Terra, vai ficando crescentemente mais iluminada. A partir da bordinha dela, tá, que aponta para oeste, até que depois disso, aproximadamente uma semana, nós temos o que chamamos de quarto crescente, né? Ou a lua crescente, que apresenta 50% da face dela iluminada. Não esqueçam, a face dela é iluminada em relação ao Sol e em relação à Terra, tá? Então, nesse ponto da lua do quarto crescente, a gente tem que a lua e o Sol vistos da Terra estão separados por um ângulo de 90 graus, tá? Então você tem uma separação bem certinha no ângulo de 90 graus entre a Lua e o Sol, vistos aqui da Terra. A Lua está a leste do Sol, portanto a sua parte iluminada ela é mais convexa para o oeste, né? Que daí vai estar virada para a Terra. A Lua nesse ponto ela vai nascer ao meio-dia e se põe à meia-noite, tá? Porque ela tem esse ciclo, também tem esse ciclo, pessoal, porque é o que ela faz a rotação e a translação em torno da Terra, então consequentemente você tem esse ciclo também. Nesse ponto, a Lua tem esse formato de semicírculo, né, com a parte mais convexa dela voltada para o oeste. A Lua e o Sol, então, eles vão estar separados nesses ângulos de 90 graus, certo? A partir disso, após essa passagem, o que ocorre? A fração iluminada da face visível da Lua, vista da Terra, continua a crescer, porque ela vai mudando o ângulo de acordo com a rotação dela. Então, se ela está continuando a crescer, para o lado voltado para o oeste, até que ela atinge o que a gente chama de fase cheia, né? Ou a lua cheia. Nesse ponto, a lua e o céu, vistos da Terra, estão em direções opostas, tá?
separados por um ângulo de 180 graus ou 12 horas. E aí acontece que lá, que a Lua nasce às 18 e se põe às 6 horas do dia seguinte. Nessa fase ela está 100% visível, né? Está totalmente iluminada. Lembrando que a face dela vai estar toda voltada para o Sol e voltada para a Terra. Então, eu vou ter a Terra num ponto aqui, o Sol num outro ponto lá, e eu vou ter toda a face dela aqui iluminando a Terra também. A Lua vai estar no céu durante toda a noite, né? Nascendo logo quando o Sol se põe e se põe ao nascer do Sol. Lua, como elas estão em direção opostas, acontece esse fenômeno, né? De o Sol se pôr e a Lua nascer. Passados dias da Lua cheia, a porção da face iluminada passa a ficar cada vez menor, tá? À medida que a Lua vai cada vez mais a oeste do Sol. E aí o disco lunar vai dia a dia perdendo um espaço maior da borda dela, né? Voltada para o oeste, que é o que é voltado para a Terra. Aí isso aproximadamente 7 dias depois, aí então ela vai diminuir em 50%, que é o que nós temos de lua minguante ou quarto minguante, tá? Nesse ponto a lua vai estar a oeste do Sol, que ilumina o seu lado voltado pro leste. A lua nasce à meia-noite e vai se pôr ao meio-dia. Então nesse ponto ela vai voltar lá no mesmo ângulo do quarto crescente. Ela vai estar aproximadamente a 90 graus a oeste do Sol e tem essa forma de semicírculo, com a parte convexa dela voltado para o lado oeste. A Lua nesse ponto ela vai nascer aproximadamente ao meio-dia. E aí nos dias subsequentes a Lua começa a minguar, né, atingindo o ponto zero do novo ciclo, começando tudo de novo. Então esse intervalo médio que você tem entre as duas fases, as fases iguais, né, consecutivas, ele é mais ou menos de 29 dias e 12 horas, né? 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 29 segundos, 2,9 segundos. E isso é chamado do que? De mês sinódico ou lunação ou período sinódico da Lua, tá? Historicamente isso é muito importante, porque você teve toda esse aporte que foi utilizado da Lua para as plantações, para conseguir mensurar a passagem junto com o Sol dos dias, da noite, do ano. Então, esse ciclo que ocorre por parte do ciclo lunar, ele tem muita importância no meio. Porque assim, à medida que a Lua ela orbita em torno da Terra, ela completa o seu ciclo de fases. E ela mantém sempre a mesma face voltada para a Terra. Nós da Terra não enxergamos o outro lado da Lua, né? Ou o lado oculto da Lua. Isso indica que o seu período de translação ele é igual ou muito próximo ao período de rotação em torno do seu próprio eixo. Então a Lua ela tem uma rotação sincronizada com a translação. Por isso que nós não enxergamos o outro lado da Lua, nós só enxergamos um lado dela. Então assim, é muito improvável que essa sincronização seja ao acaso, tenha ocorrido casualmente, porque assim, acredita-se que ela tenha acontecido como resultado das grandes forças de maré que são exercidas pela Terra na Lua, no tempo em que a Lua era mais jovem e mais elástica, quando ela era um corpo em formação em torno da gravidade terrestre. Essas deformações que foram ocasionadas na superfície lunar pelas marés, elas acabaram tendo uma ação de freio na rotação, tá? Até que essa face com esse esbojo, com essa depressão grande na face da Lua, ficasse sempre voltado para a Terra. E isso acabou assim, acabou com que o período de translação ele ficasse muito próximo, tá? Que ele ficasse assim, muito próximo ao período de rotação.
Então, consequentemente, essa perda da rotação teria em consequência provocado o afastamento maior entre a Lua e a Terra, para conservar o que a gente chama de momentum angular, tá? Atualmente, assim, a Lua continua se afastando da Terra, uma taxa de mais ou menos 4 centímetros ao ano, mas ela se exerce em forças gravitacionais, tá? Tanto que as fases da Lua você tem uma forte ação na maré com ela, porque é quando ela está passando mais próximo da Terra você tem uma forte ação na maré, desculpa, e quando ela está mais longe você tem uma baixa ação da maré, que é a maré baixa. Quando está mais próximo, uma maré alta; quando está mais baixa, quando está mais longe, maré baixa. Então, como a Lua mantém a mesma face voltada para a Terra, um astronauta, por exemplo, lá na Lua, não vê a Terra nascer ou se pôr, porque ele vai estar sempre voltado para a Terra. Então ele vai ver a Terra aqui nesse ponto. Ele não vai ver essa rotação, porque eles têm esse movimento muito próximo, tá? Então por essa fase está sempre voltada para a Terra. Então quem está lá na Lua não vê o movimento do nascer e o se pôr da Terra, porque se ela tem a face voltada para a Terra, ela vai estar sempre visível. E se ele estiver do lado oculto da Lua, que é o lado que nós não enxergamos aqui da Terra, ele nunca vai ver a Terra também, tá? Porque justamente por esse movimento da translação e da rotação ser sincronizada, tá? Eles ficam com a mesma face sempre voltada para esse lado da Lua. Como o sistema Terra e Lua sofrem essa influência gravitacional do Sol e dos planetas, elas não são esféricas, né? Nem a Terra e nem a Lua. E as marés provocam fricção dentro da Terra e da Lua. A órbita acaba não sendo regular, precisando de mais de 100 termos para ser calculada com uma precisão correta. O período sideral ele vai variar até 7 horas, né? E o período sinótico tem variação ainda maior, de 12 horas. A órbita da Lua, em torno da Terra, ela está inclinada mais ou menos 5 graus em relação à órbita da Terra em torno do Sol. Então esses dois pontos em que a órbita da Lua cruza a elíptica, né, da Terra são chamados de nodos. E a linha que os une são chamados de linha de nodos, tá? A órbita da Lua em torno da Terra é uma elipse, como está colocada ali. A Lua está 100% mais próxima do perigeu do que no apogeu, tá? Então ela consegue essa proximidade, faz muita alteração. E isso faz com que seu tamanho aparentemente mude de um ciclo para outro. Por isso que você vê, às vezes, a Lua muito maior perto da Terra, ou um pouquinho menor quando ela está mais distante, ou quando tem as superluas, né, que a gente fala, as luas, superluas, lua azul, lua vermelha. Isso daí são os pontos que ela está mais próxima da Terra dentro da rotação dela, tá, pessoal? Então, e acaba atingindo diretamente a influência das marés, do mesmo ponto que a influência das marés também atinge, porque tudo isso é uma massa gigantesca se mudando, se mexendo, tá, pessoal? Não pensem, mas é só ali, como que ali na praia vai ter essa alteração? É uma massa gigantesca de água, são todas as águas do globo que são afetadas pela força gravitacional. Então você acaba tendo esses apontos, né, que